Olá, você ouvinte da Rádio Band News, das Feras do Esporte. Estamos aqui para mais uma entrevista dessa sequência de entrevistas que nós viemos fazendo aqui no canal, trazendo para vocês com jogadores e pessoas do meio do futebol que estão fora do país para trazer algumas experiências. E hoje a gente está com o filho do técnico Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos, que atualmente está em Paris, mas irá passar por Portugal, Inglaterra, Espanha e Madrid principalmente, para fazer um curso em gestão de futebol. Guilherme, é uma honra recebê-lo aqui nas Feras do Esporte, que você seja muito bem recebido e que nossa entrevista seja maravilhosa. Muito obrigado, João Vitor. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com toda a região de Goiânia aí, principalmente no estado de Goiás, que a gente tem um carinho muito grande sempre quando mencionamos. Você que passou pelos três clubes da capital, junto ao seu pai, e agora está numa realidade totalmente distante de nós, goianos, em relação ao futebol. Está na Europa, os países que mais têm clubes grandes, com histórias. E como é que foi ver a estrutura desses clubes? Você que passou pelo Real Madrid, agora está em Paris. Como é que foi ver a diferença de estrutura dos clubes? Qual que é essa diferença que você pode notar inicialmente? Olha, o principal aspecto é organizacional, e independente do setor, seja esse setor dentro do clube, seja fora do clube, seja no espetáculo como um todo, né, no Game Day, que eles falam muito aqui sobre isso. A diferença é realmente o padrão de organização. Existe um padrão em todas as competições, existe um padrão também dos clubes, uma exigência mínima de cada clube ali em termos de infraestrutura. Eu acho que a gente está um pouco distante em alguns contextos, né? A primeira divisão está começando a se aproximar e tendo um padrão, mas não de competição. Formato da competição, a forma que se disputa, os campos que são disputados, o padrão dos estádios, tudo isso na primeira divisão ainda assim a gente não tem um padrão. A gente não tem uma qualidade organizacional como você vê aqui numa segunda divisão, por exemplo, da Bélgica, numa primeira divisão da Bélgica que eu visitei recentemente um clube belga. Então, são coisas assim que eu acho que a gente precisa ainda evoluir muito. E como é que é na parte técnica? Você que está acompanhando também, acho que essa parte da técnica de aprender, estudar essa parte da técnica e da europeia, como é que você vê, você que ajudou seu pai treinando alguns clubes aqui no Brasil, como é que você vê a disparidade? Tem muita disparidade na parte técnica, na questão de treinamento dos clubes? Não, não acredito que tenha uma disparidade muito grande, não. Acho que a condição, a infraestrutura é um dos principais aspectos. A condição técnica, ela é elevada dentro daquilo que nós temos como visão do futebol europeu, em função de que os principais jogos são os jogos que todos nós assistimos, não é a gama de jogos como um todo que existem aqui. Então, os principais jogos, sim, têm uma disparidade técnica enorme, em função da disparidade também financeira, do poder aquisitivo que essas equipes têm. A gente pode citar como exemplo o que foi o Mundial. Muita gente fala negativamente do que foi a atuação do Fluminense e eu vejo, não vou falar ela como positiva, porque perder nunca é positivo, né? Futebol é resultado. Porém, a gente compreende a diferença porque existe uma distância técnica e financeira muito grande. A gente está falando de um clube que não chega a faturar 1 bilhão, que é o Fluminense, chegar naquela condição, contra um clube que fatura de 5 a 6 bilhões de reais. Então, aí a gente começa a enxergar uma diferença muito grande técnica, porque o poder aquisitivo para buscar essa qualidade técnica é muito grande. A gente está vendo isso agora, por exemplo, com o Vitor Roque, como foi com o Vinícius Júnior, como foi com o Rodrigo, está sendo com o Hendrick. Então, os caras buscam os melhores atletas, formam eles da melhor forma possível para desenvolver o que eles conseguem hoje. Então, existem vários aspectos por trás dessa diferença técnica, porém essa diferença técnica, na minha opinião, ocorre com os grandes clubes. Quando a gente vai tratar de clubes médios aqui, que inclusive tem um aporte financeiro maior do que os clubes no Brasil, eu já vejo de forma diferente. Eu acho que são clubes que vão trabalhar de igual para igual com clubes brasileiros, ou até mesmo ter uma dificuldade muito grande caso tivesse esse tipo de confronto, né? Isso é uma coisa muito utópica de se falar em função de que são confrontos ainda inexistentes, né? E você mesmo falou do Game Day, que o pessoal aí foca no Game Day.
E nessa parte do Game Day tem muita torcida. Você viu a diferença do jeito de torcer daí de fora pro jeito brasileiro? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente fala tal região, tipo a Nordeste, é mais apaixonada pelo clube do que a Centro-Oeste. A do Sul é mais vibrante que a do Rio. Aí na Europa, você notou essa diferença de torcida? A torcida aí é bem mais apaixonada do que a torcida brasileira. Como é que você vê o apoio do torcedor para com o clube? Olha, tem coisas muito parecidas, para ser sincero, né? Eu vi jogos até o momento aqui, nessa outra passagem minha. Eu estou vendo jogos Real Madrid, já vi que tem um perfil de torcida muito mais tranquila, né? Vi um jogo recentemente no interior aqui do Amiens, que é uma torcida muito mais forte, muito mais efusiva, assim, mais participativa. Então, nesse quesito de participação, característica do torcedor, é muito parecido com o que a gente vê no Brasil. Cada região tem sua característica, mas sim tem torcidas mais passivas e tem torcidas extremamente ativas. Né? Eu acho que eu ainda vou ter a oportunidade de vivenciar e enxergar muito mais jogos em função do curso que eu estou fazendo, como eu falei com você anteriormente. Eu estou fazendo um curso híbrido, então ele me dá essa possibilidade de rodar, que é o que eu vou fazer. Vou passar um tempo aqui na França, vou depois passar um tempo na Espanha, vou aprender, estou aprendendo, né, melhorando, na verdade, eu falo francês, então estou melhorando o francês. Vou para a Espanha para melhorar o espanhol e dar sequência no curso. Vou ter uma passagem em Londres em função do curso também. Hoje ele está me dando, esse curso está me dando essa possibilidade muito grande de vivenciar algumas coisas que eu vejo como fundamentais para quem quer trabalhar como gestor no futebol. Não só, e quando eu digo gestor, não é a função do gestor executivo, não. Eu vejo o treinador hoje, principalmente aqui na Europa, como um gestor. Então são pessoas que trabalham na área de gestão. Isso existem um, dois ou três cargos nesse perfil, que seria treinador hoje, o executivo de futebol e naturalmente um CEO de um clube, como a gente está vendo acontecer. Você mesmo falou que vai passar, tá na França, vai à Espanha, vai a Londres. Você pode dizer alguns clubes que você terá contato, que você irá poder até acompanhar dia a dia desses clubes, talvez? Sim, eu já estou fazendo alguns contatos além do curso, né? O curso também nos dá essa condição, mas estou fazendo alguns contatos. A probabilidade de eu visitar agora o Lyon, a probabilidade de eu visitar o Mônaco, Arsenal. Em Madrid eu ainda estou verificando a possibilidade de visitar Atlético de Madrid, Real Madrid, Zaragoza. Então tem vários clubes aí, o próprio Valladolid, até em função da quantidade de brasileiros envolvidos na parte diretiva lá. Realmente continuo buscando bastante contatos. Onde eu estiver fica fácil aqui para se deslocar, então vou estar sempre buscando isso, principalmente nos finais de semana, porque os cursos ele ocorrem durante a semana, e nos finais de semana eu passo a ter essa liberdade para poder acompanhar algum trabalho e às vezes até mesmo acompanhar com um período maior, que vai ser o caso de alguns clubes que eu vou conseguir acompanhar uma semana, por exemplo, de trabalho, conversar com os profissionais. Acho que vai ser fundamental para mim. E essa parte até de falar com os profissionais. Você já teve contato com algum treinador, alguém que trabalha ali no dia a dia, que você pôde trocar um pouco de ensinamentos, algumas conversas? Olha, o Diego Alonso, agora recentemente do Sevilha, né? Eles vieram jogar próximo da cidade que eu estou agora. E tive a oportunidade de ir lá e conhecer um pouco ele, conhecer através também do Guilherme Rodrigues, que é preparador físico dele, que é um brasileiro. E tive a oportunidade também de estar no RWDM, que é o time da primeira divisão belga, que até tem um dos donos é o dono, né, na verdade, do time é o atual dono também do Botafogo, o John Texel, né? E lá está trabalhando o Cláudio Caçapa, que é um brasileiro, mas com uma história enorme no futebol e na França principalmente. Ele tem, eu acho que 12 anos já de França ao todo, como auxiliar técnico e como atleta. Então fala francês também fluentemente. Achei bem legal poder ter vivenciado alguns dias ali do trabalho, do clube, de uma realidade mediana, de um clube médio, de uma competição também de um país que não é tão forte, mas muito interessante, como eu falei, ver o padrão de organização.
para a gente poder ir para se encerrar aqui, ao fim do curso, você pretende agora seguir como auxiliar do seu pai ou já lançar a carreira como técnico e tentarem um trabalho em alguma equipe aqui de Goiás ou até de fora, de algumas regiões que você já passou com o seu pai? Olha, eu tenho 12 anos que eu estou trabalhando com ele. A minha intenção com essa vinda aqui, principalmente, eu tinha uns 4 anos, já tinha uns 4 anos que eu estava planejando isso. E eu tenho dois pontos. A curto prazo, a minha ideia com essa vinda é levar conhecimento para a nossa comissão técnica, tanto para ele quanto para mim, naturalmente. Isso de forma, eu olhando mais para o nosso trabalho de forma coletiva ali, a comissão que envolve, a qual eu estou envolvida, né, ele, os outros profissionais, então levar realmente esse tipo de informação para o nosso trabalho momentâneo, então isso é o curto prazo. E a longo prazo, naturalmente, a minha carreira individualmente, eu estou pensando muito nisso. Então eu acho que o futebol brasileiro está tomando uma vertente totalmente diferente daquilo que vinha acontecendo no futebol, que é profissionalizar realmente muitas áreas, não só a área da comissão técnica, que essa vem nos últimos 10 anos sendo muito profissionalizada, sendo muito capacitada, só que a área diretiva, essa área de gestão, essa área não vinha sendo capacitada, não vinha sendo profissionalizada, apesar da gente falar muito sobre isso. Hoje a gente vê poucas pessoas com condição de realmente comandar um clube. Eu acho que um grande exemplo está aí, o Adson, do Atlético Goianiense, tem um know-how hoje para ser um CEO, que ele é, no caso do Atlético, mas um know-how que eu digo de mercado. Assim como a gente vê o do Fortaleza, né, o Paz, mas são poucos nesse perfil e eu acredito que esse tipo de capacitação vai me dar essa possibilidade. Não quer dizer que eu vou ser gestor ou CEO ou treinador, eu quero ter a amplitude para isso. E aí sim, daqui uns 5 anos, tomar uma decisão que, 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 que faça sentido para mim e para a minha carreira. Você falando aí, me veio uma pergunta na cabeça e eu quero poder encerrar com ela, que eu acho ela interessante. Você acredita que o futebol brasileiro pode alcançar a um nível europeu no quesito de organização de gestão, organização da parte técnica, organização como um todo? O futebol brasileiro, você acha que tem essa capacidade de chegar a esse nível? Eu acredito que sim. Demanda tempo, demanda. As pessoas precisam ceder, né? Os clubes precisam ceder em alguns aspectos e não está acontecendo ainda. Porém, um grande passo foi a venda, né, da competição, né, dos direitos econômicos. Ela não foi vendida de forma coletiva, então a gente não criou uma liga única, né? A gente tem duas ligas aí flutuando. Porém, com a entrada do investimento, vai ter uma pressão muito grande dos investidores, né? Isso nunca ocorreu no futebol brasileiro, para a organização da competição. Eu acho que o grande passo nosso ainda vai ser a criação de uma liga única. E aí sim a gente começar a padronizar a competição, padronizar o nível de exigência que a gente vai ter com os clubes que vão estar disputando essa competição. Então, a exigência do clube ter CT, a exigência do clube ser um formador, a exigência do clube ter um estádio com capacidade mínima das seguintes características, com câmeras para você poder desenvolver todo o trabalho de gestão de dados da competição, a qualificação da arbitragem, a qualificação do gramado, a parte visual da competição, porque o grande que dessas competições ela está na entrega de um bom produto. Então, acredito sim que a gente tem condições disso. Porém, eu citei aqui alguns de muitos aspectos que a gente ainda precisa passar por eles. Mas acredito que com a chegada do investimento e o interesse, né, do investidor em obter lucro, a gente vai acabar melhorando, qualificando a competição e qualificando o produto realmente, que é a gente tem que entender que a gente trabalha com entretenimento. E a gente vende e tem que vender um produto de qualidade, que é o que, por exemplo, a Premier League faz muito bem feito. É verdade. Muito obrigado, Guilherme. Eu, infelizmente, temos que terminar a entrevista, mas foi uma entrevista interessante, até para falar esses contrapontos da Europa com o Brasil em vários quesitos. E eu quero deixar esse espaço livre para você deixar sua última mensagem para os nossos ouvintes e para os torcedores aí que te acompanharam e que vão te acompanhar aí ao longo dessa carreira sua. Perfeito, eu que agradeço. É sempre bom poder, como eu falei, é sempre bom poder falar
e lembrar um pouco de Goiânia, né? A gente acabou citando algumas coisas. Eu acho que os três clubes estão num momento positivo. Não vejo o momento do Goiás e do Vila por não terem conquistado os principais objetivos negativos. Não, eu vejo como momentos positivos para o futebol goiano. E a gente está sempre na torcida e quem sabe um dia a gente volta a trabalhar na região novamente. Vai ser muito, muito bom, porque gosto muito de Goiânia e de todo o estado. Então tá, muito obrigado, Guilherme. A você, ouvinte que nos assistiu, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também clique no botão Seja Membro para se tornar um membro e poder receber entrevistas como essas em primeira mão e de forma exclusiva antes de todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.